Aqui é o Luiz com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, o título desse vídeo é Eu tenho PC Gamer, mas não jogo. E eu vou explicar o porquê. Antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você, se estiver chegando pela primeira vez, que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, porque isso é importante. Isso aí vai ajudar na relevância do canal e assim eu vou poder alcançar mais pessoas. Muito bem, como você pode ver aqui, isso aqui é um PC Gamer, isso aqui é um controle do PC Gamer, né? Eu posso mudar as luzinhas ali, é bem bacana, né? Mudar as cores, né? Amarelo, vermelho, laranja, azul, branco, enfim. Eu gosto do PC Gamer porque, de certo modo, eu trabalho com designer, né? Não um designer especificamente, mas um designer para camisetas. Eu tenho uma confecção de camisetas. Você pode ver que tem uma impressora aqui, colorida, depois tem uma impressora a laser, e essa aqui que está coberta é uma plotter, uma T250 com impressão fotográfica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu utilizo todos esses equipamentos, né? Inclusive esses dois violões aqui também, que eu já expliquei no último vídeo, né? Que esse violão pretinho, ele é um violão de corda de nylon e o outro é corda de aço. Eu estou aprendendo a tocar violão há quase um ano. E aí eu tenho então esse PC Gamer, né? Mas eu não jogo mais. Por que eu não jogo mais? Porque eu já fui viciado em jogos de videogame. Eu era viciado, eu já tive, não é da sua época, imagino, mas eu já tive um Turbo Game, acho que era Turbo Game mesmo, que era compatível com um videogame chamado Atari, né? Não o Atari atual, mas o Atari de antigamente, bem antigamente, né? Onde os gráficos eram aqueles quadradões, assim, aquela coisa bem arcaica, mas aquilo pra gente naquela época era uma maravilha. Eu era viciado, eu ficava horas e horas, e eu lembro exatamente de quando lançou o Atari. Antes de eu comprar, antes de eu ter o meu videogame, eu ia na casa de um amigo jogar, né? E a gente ficava o dia inteiro jogando aquela porcaria, né? E eu confesso para você que eu sou um viciado em game, né? Depois mais tarde eu comprei um Nintendo 64 e aí, nossa, quase não saía naquela época, eu tinha talvez uns 18 ou 19 anos. Eu estava começando a minha empresa. E aí nos finais de semana, e às vezes durante a semana, eu ficava jogando aquilo. Enquanto que não passava de fase, enquanto que não, enfim, né, enquanto que não vencia o chefão daquela fase, eu não sossegava o facho. E aí eu ficava horas e horas e horas, até amanhecer. Eu lembro exatamente de um dia que eu fui dormir às 6 horas da manhã, né? E quem já passou por essa situação sabe exatamente do que eu estou falando, né? E depois eu vendi o Nintendo 64 e desde então não adquiri mais videogame. Mas acabei adquirindo alguns jogos de PC, né? E aí joguei sim, também por um longo período alguns jogos. E eu ficava lá jogando, né? Apertando o mouse aqui inclusive até esse teclado é um teclado gamer também. Eu acho maravilhoso, né, essas luzinhas assim, eu gosto muito, né, disso. E enfim, essas luzes assim, olha só, essa coisa colorida assim, eu acho bacana, né? É hipnotizador pra mim. Eu sou muito visual e aí eu acabo me distraindo facilmente com cores, luzes, enfim. Mas essa distração tem um preço. Teve um preço na minha vida, eu perdi muito tempo jogando. Teve os prós e contras, né? Mais contras do que prós. Os prós foi que o meu interesse em inglês surgiu a partir dos jogos de game. Eu sei que muitas pessoas, muitos adolescentes acabam despertando o interesse em aprender outra língua devido aos jogos, né? Esse acabou acontecendo comigo também, né? E deixa eu desligar essa luz aqui. Pronto. E aí eu acabei então, sim, desenvolvendo esse interesse. E mais tarde eu fui estudar inglês, enfim, bem mais tarde. Mas o fato foi que tudo aquilo foi desencadeado a partir do momento que eu tomei interesse em jogos. E depois, num tempo não muito longínquo, eu comecei a jogar no celular.
E o jogar no celular foi a gota d'água, porque eu realmente viciei no Call of Duty, ou Call of Duty. Viciei naquilo e, de novo, horas e horas jogando, perdia dias de trabalho, às vezes deixava de gravar um vídeo, deixava de fazer as coisas, deixava de, às vezes até namorar, né, para poder ficar ali jogando aquilo. E aí eu fui percebendo que esse é um grande ladrão de foco meu, né, um grande vilão do foco meu, porque sim, eu sou uma pessoa muito distraída, por incrível que pareça, eu me distraio facilmente. Eu começo uma tarefa, eu tenho que estar extremamente focado naquela tarefa, porque quando aquilo começa a se tornar um pouco tedioso, eu tenho a tendência de procurar fazer algo diferente daquilo que eu estou fazendo para poder realmente me sentir aliviado. Só que ao fazer isso, eu acabo realmente atrasando aquela tarefa, né? Eu poderia terminar aquela tarefa de repente em um dia ou dois, e aí eu levo mais dias para poder terminar. Eu ainda tenho essa tendência, mas por saber que eu tenho consciência disso, eu acabo utilizando, vamos dizer assim, essa quebra de padrão, né? Essa busca por fazer algo enquanto estou fazendo outra coisa, para eu tento direcionar isso para algo produtivo, tá? Por exemplo, você está vendo esse painel aqui, né? Fui eu mesmo que pintei, eu fiz uma reforminha aqui, instalei essa mesa, esse suporte, essas mãos francesas, tudo isso, esse MDF eu pintei, enfim, eu fiz tudo, assim, até mesmo montar o PC. Veja você, esse PC foi montado e, enfim, então eu utilizo essa distração, vamos dizer assim, para algo produtivo. E isso tem funcionado, porque quando eu começo uma coisa, eu tenho feito isso, tem em outras coisas também, né? Não só aqui, mas eu tenho feito isso. Eu gosto de dar início, realizo o primeiro passo e depois vou lá e vou executando aos poucos até que aquilo finalize. Então isso não é uma sequência exata de se fazer, mas eu vou intercalando. Eu gosto de intercalar porque isso realmente faz com que eu consiga produzir no final das contas, né? Eu não sei se isso é certo ou errado, só sei que isso funciona para mim. Talvez não funcione para você, né? Mas o fato é que eu percebia que os jogos eles estavam tirando realmente meu foco. Eles estavam me distraindo demais e aquilo não gera um resultado concreto. Gera apenas dopamina, né? Você tem uma descarga de dopamina porque você, tanto pelos gráficos que são surrealistas mesmo no aparelho celular, hoje temos gráficos incríveis, e aquela vontade de querer passar de fase junto com aquele senso de realização, né? De você realmente desenvolver uma nova habilidade em jogar. Só que, de novo, tirando as pessoas que fazem isso profissionalmente, nós leigos, meros mortais, o que vai acontecer é que nós vamos perder uma grande quantidade de tempo, tá? Não que isso seja errado, tem pessoas que usam isso como uma forma de lazer mesmo, né? A pessoa se distrai jogando, tá tudo bem, né? Mas no meu caso não funciona, tá? Não funciona, e hoje em dia eu tenho buscado realmente focar em coisas que geram resultados concretos, né? Porque o mundo dos games é isso. Ou você é um jogador profissional, ou você é uma pessoa que usa o game para poder se distrair e deixar de fazer as coisas que realmente importam na sua vida, né? E se você é uma pessoa disciplinada e consegue usar os jogos como meio de distração dentro de um tempo determinado, parabéns. Eu não consigo fazer isso, porque a minha tendência quando eu começo a jogar é realmente ficar imerso naquilo, tá? Eu não cheguei a fazer nenhum exame, mas eu suspeito que eu tenha TDAH. As chances são enormes, tá? Mas isso eu preciso averiguar, preciso fazer realmente todo um exame, né? Todo um procedimento, toda uma avaliação para saber. Eu tenho curiosidade disso e em algum momento eu farei isso só para averiguar se eu realmente tenho isso.
né? E se tiver, foi uma vitória em tudo que eu fiz. Talvez seja uma vitória incrível, né? Porque uma pessoa com um grau de distração tão alto e conseguir realizar algumas coisas importantes, né? Enfim, mas é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje explicando aqui que eu tenho um PC gamer, mas eu não jogo mais porque isso aqui rouba o meu foco, rouba a minha atenção, me deixa no estado de imersão total, onde eu acabo deixando de fazer as coisas que são importantes, né? E eu não sei se você passa pela mesma situação. Se você passa, deixa aqui nos comentários. E se você não passa por isso, parabéns, você é uma pessoa diferenciada, ok? Vou ficando por aqui. E também vou deixar o link do meu livro de produtividade que está sendo vendido na Amazon. Já deve ter, acho que é mais de 10 anos, né? Como parar de procrastinar. E vou deixar o link aqui. Dê uma visitadinha lá para você conhecer. E, eventualmente, comprar o livro também, que é importante, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.